cirurgia na cabeça para tratar obesidade. Aliás, ligando e desligando a nossa vontade com o Bluetooth. Hoje nós vamos falar sobre uma cirurgia inovadora que foi realizada pela primeira vez no Brasil e na América Latina no Hospital das Clínicas de Goiás. Meu nome é Gabriel Cunha, sou cardiologista e médico do esporte e atuo na área de emagrecimento e reposição hormonal. E hoje nós vamos falar sobre os avanços no tratamento e controle da obesidade. Primeiro ponto, a cirurgia para obesidade que foi feita, ela é experimental. Foi feita num paciente por enquanto, então não é ainda um tratamento disponível para que a gente possa realizar de uma forma geral. Mas por que é importante nós sabermos dela? Em primeiro lugar, porque parece ficção científica, né? Daqui a algum tempo a gente consegue ligar e desligar a vontade de comer, a compulsão, por meio de um aplicativo? Bom, para entender por que uma neurocirurgia, uma cirurgia feita dentro da cabeça, vai ajudar no emagrecimento, a gente tem que voltar um pouquinho nas bases das patologias, das doenças da vontade, que estão ligadas, casadas intimamente com a dificuldade de emagrecer. O cérebro humano, ele compartilha de partes, de características com várias outras espécies na natureza, mas algumas são consideradas mais evoluídas do que outras. Praticamente todos os animais vão ter circuitos da vontade em uma área muito antiga do nosso cérebro, que nós chamamos de cérebro reptiliano. Ele tem um nome, seria o sistema de controle de recompensa, particularmente um que ele cita na reportagem, que faz sentido. Essa região do cérebro é responsável por dizer para os animais o que eles devem fazer para continuar sobrevivendo, ou seja, o que vai gerar prazer, o sistema de recompensas. Um exemplo é quando o animal consegue comer alguma coisa boa. Ou então, quando ele foge do perigo, um mecanismo de evitação, é liberado nessa região do cérebro dopamina, que vai para várias outras áreas, que é um neurotransmissor que todo mundo já ouviu falar, é o neurotransmissor da vontade, gera uma sensação de bem-estar, de realização. A diferença entre o ser humano e os animais, os outros animais, né, outros mamíferos principalmente, é que nós temos uma outra área do nosso cérebro também, chamada córtex, principalmente a região frontal, o córtex frontal. Essa região é responsável por inibir estes impulsos iniciais que nós temos dessa área antiga do cérebro. Então, nós podemos dizer que o sistema de recompensas humano, ele vive uma eterna briga entre duas grandes áreas. Essa área primitiva chamada sistema límbico e uma área mais evoluída, que é o córtex frontal. Estas duas regiões competem para que aquele ser humano avalie qual a tomada de decisão que ele tem que ter em certas situações. Então, um exemplo. Às vezes, você tá ali na praia e tem um sorvete. Essa área antiga do cérebro, ele vai falar assim, olha, come o sorvete, porque na hora que você comer, a presença ali do açúcar, da gordura, vão mexer nesse sistema de recompensas imediato, o sistema límbico, e vão disparar uma descarga de dopamina. Então dá vontade de comer o sorvete. Por outro lado, uma área do seu cérebro que vem depois dessa primeira fala, não, peraí, se você comer este sorvete, você vai estragar a sua dieta. Ou seja, aquele corpo bonito que você queria para ir para a balada, que te dá uma recompensa social também. Você não vai conseguir ele. Então, a vida do ser humano é uma eterna batalha entre esses dois sistemas. Recompensa imediata e recompensas tardias. Ou também dores tardias que a gente poderia ter, né? A partir do momento que você come, você vai aumentar de peso e isso é ruim para a sua saúde e o nosso cérebro sabe disso. Bom, voltando um pouquinho para a nossa cirurgia aqui, né? O que eles fazem? Colocaram eletrodos dentro do cérebro da pessoa nesse tal de núcleo accumbens, nessa região antiga do cérebro que controla a nossa vontade imediata. E é ali que nascem as compulsões alimentares dos seres humanos. E a partir do momento em que eu estimulo certas áreas, eu desligo essa região ou ativo ela, fazendo com que a pessoa se sinta recompensada por não comer, por exemplo. Então, a lógica dessa cirurgia é essa. Ok, mas e aí, gente? Só existe a opção cirúrgica, só existe um procedimento cirúrgico para mexer nesses sistemas aqui, no nosso sistema cerebral de recompensa dopaminérgico? Claro que não. Hoje em dia, nos tratamentos da obesidade, quem trabalha com isso sabe e vai acabar prescrevendo várias terapias medicamentosas que vão atuar nestes circuitos. E eu falo isso demais para os meus pacientes aqui na consulta. Não adianta, eu tenho que conversar com o paciente e entender se ele tem ou não tem uma compulsão alimentar. Ou seja, um distúrbio da vontade, onde este balanço entre esses sistemas está completamente pendendo para o lado do circuito mais antigo, o circuito límbico, de resposta imediata. Isso faz com que a pessoa coma,
coma, coma, e quando ela percebe, ela já comeu. Num momento posterior, vai existir uma sensação de mal-estar. Por quê? A região nossa, frontal, o córtex frontal, que pensa, que realmente raciocina, olha para trás e fala, puxa, que besteira que eu fiz. Mas não tem como evitar isso muitas vezes, porque esse sistema, ele já está muito desenvolvido, ou seja, ele rouba a cena. E aí a pessoa acaba comendo e não percebe direito. Tem uma dificuldade muito grande de controlar isso. No passado, isso era visto como uma deficiência de caráter, uma falta de força de vontade, mas a coisa é muito mais profunda. Nós podemos tratar isso, principalmente, claro, com o entendimento do indivíduo de que ele tem um problema no circuito das recompensas dele. Isso pode ser retreinado lentamente, com psicoterapia, por exemplo, terapias comportamentais. Mas também podem ser usados medicamentos, como, por exemplo, a lisdexanfetamina, que é uma medicação excelente para o controle de compulsões alimentares. Esse nome é o mesmo do Venvanse, por exemplo, que é uma marca famosa. É uma medicação que atua dando dopamina para a pessoa, e aí esse circuitinho fica um pouco mais calmo e fala, pô, não preciso comer tanto, então já estou recebendo aqui a minha dopaminazinha, meu sistema, eu já estou bem, então tá beleza, vida que segue. Outros, como por exemplo a bupropiona com naltrexone, o famoso Contrave, essas medicações também ajudam a fazer com que essa vontade que nós temos, esses núcleos mais primitivos, não sejam tão ativados ao longo do tempo. A gente usa também muitos ansiolíticos, a fluoxetina, por exemplo, para trabalhar um processo de ansiedade, que acelera tudo isso. Nós podemos ter compulsão alimentar sem ansiedade, embora seja raro. Mas é possível sim. Claro, a ansiedade vai piorar ainda mais. A ansiedade é uma ativação do sistema inteiro, né? Vamos colocar assim. Então, quando eu reduzo isso com medicações como fluoxetina, o canabidiol, que a gente usa muito, eu vou ter um efeito muito bom sobre esse controle das compulsões alimentares. Bom, para a gente terminar o nosso vídeo, vale a pena entender o porquê que é tão difícil controlar a compulsão alimentar, a vontade de comer coisas gostosas, geralmente, né? É muito difícil a gente ter uma compulsão alimentar por um alimento que não tem um retorno muito bom no paladar. Isso acontece porque essa região do núcleo accumbens, ela tem que ser sensibilizada para que esse sistema antigo nosso de impulsividade ocorra. Quando o estímulo é forte demais, nós chamamos de superdrogas. E aí tem um dos pulos do gato. Porque as compulsões alimentares são muito parecidas com o consumo de outras drogas de abuso, como por exemplo a cocaína, o álcool. Por quê? Essas substâncias, quando utilizadas, elas fazem um grande estímulo dessa região. E os neurônios que estão ali, eles não conseguem se despolarizar, se ativar novamente com um estímulo que venha da região do córtex. Como isso é sentido por nós, seres humanos? Você comeu já algumas vezes um chocolate na sua vida. E agora o seu cérebro, essa região antiga, primitiva, sabe que aquilo ali é muito gostoso. Então vem um pensamento na sua cabeça falando assim, comer o chocolate. E aí você começa a se preparar para comer o chocolate. Nesse período de preparação, em que você está ali lutando com aquilo, o córtex tenta frear este processo. Pensando, né? Poxa, vai comer outro chocolate de novo, vai estragar a dieta, a gente foi pra academia e não sei o quê. Ele tenta frear. Só que na hora que ele tenta fazer isso, a região do núcleo accumbens já foi despolarizada e ela não consegue ser ativada novamente. Por quê? Porque a potência desse pensamento é muito grande. Isso faz com que esse pensamento se torne intrusivo, repetitivo, e a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir colocar um outro no lugar. Um exemplo. Quero muito comer o chocolate, mas, às vezes, se eu for ler o livro, que eu já queria ler há muito tempo, eu estou curioso para saber o final da história, eu vou ter uma certa recompensa de longo prazo. Só que é muito mais difícil colocar este pensamento quando a vontade inicial ela tem um efeito maior sobre nós. Bom, o que vale a pena é a gente lembrar o seguinte: compulsão alimentar, ela não é uma coisa que é extrema ou mito. Não, é uma coisa real e ela tem níveis. Pode ser desde uma coisa incipiente, que aliás é o melhor momento para tratar, porque a psicoterapia vai brilhar muito. Eu não vou precisar, talvez, de grandes medicações, muito menos de um procedimento cirúrgico. Mas, em algumas pessoas, aparentemente, esses distúrbios da vontade são algo talvez até genético e muito intensos. Então, eu vou precisar, sim, de medicação, de muita força de vontade do indivíduo, de muita psicoterapia e, eventualmente, terapias inovadoras como essa cirurgia cerebral. Mais que tudo, talvez, a informação de que isso existe faz a gente começar a entender o porquê que tantas tentativas ao longo da vida foram frustradas no processo de emagrecimento e que talvez valha a pena fazer um controle com um profissional que sabe lidar com essa área. Bom,
Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, só se você gostou, se inscreva no canal. Estou sempre trazendo vídeos com conteúdos muito parecidos, todos ligados à saúde, ao bem-estar, ao emagrecimento, às reposições hormonais. Toque no sininho para receber notificações. Comente se esse vídeo de alguma forma te ajudou a entender melhor essa vontade de comer coisas que nós sentimos o tempo todo, de comer certas besteiras, de comer alimentos que a gente não gostaria de comer, de fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. E encaminhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido ter essa informação.